Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui de volta no canal Ouvir pela Palavra. Se você está aqui pela primeira vez, já quero convidar você a clicar aqui embaixo e se inscrever aí no nosso canal, o canal Ouvir pela Palavra. O canal Ouvir pela Palavra é um canal que tem por objetivo trazer subsídios de escola bíblica dominical, subsídios para os professores de escola bíblica dominical. Então, se você não conhece ainda o nosso ministério, clique aqui embaixo para se inscrever, clique também no sininho para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Então você é meu convidado. Quero pedir também para você compartilhar os nossos materiais aí nas suas redes sociais, também pedir para você deixar aqui nos comentários como você está recebendo essa nossa pré-aula, se isso está contribuindo ou não para a tua vida. É importante o seu comentário, o seu like aqui no nosso canal, tá bom? Bom, o canal Vem Pela Palavra também está abordando a possibilidade de você fazer o maior treinamento de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo, maior treinamento de escola bíblica dominical do Brasil, porque ele é online. Você vai poder fazer aí no conforto da tua casa, nas suas horas vagas. Tem material para você imprimir, vídeo aulas para você assistir. Enfim, vai ser muito enriquecedor para a tua vida. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar para poder também fazer esse treinamento que pode ajudar e somar muito na tua vida, tá bom? Bom, nós vamos então chamar a vinheta para que a gente possa voltar aqui com o nosso vídeo. Segue a vinheta. Muito bem, então vamos à nossa lição de hoje, é a lição de número 5, né? Evidências externas da veracidade da Bíblia. Você que já esquentou a tua cabeça aí estudando sobre essa lição, quem sabe agora a gente não vai poder junto aqui construir um caminho que vai facilitar aí a abordagem sua na escola bíblica dominical, tá bom? Bom, evidências externas, ou seja, aquelas que são fora do contexto bíblico, né? Daquele contexto da própria Bíblia. Então, evidências externas. Depois, na próxima lição, a lição de número 6, nós vamos ver as evidências internas dentro da própria palavra. Então aqui a gente vai ver de que forma algumas coisas aí que estão postas podem nos ajudar a entender e compreender e saber de fato que a palavra de Deus é verdadeira, tá? O textual da nossa lição está: em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, né? Então Deus não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos essa esperança da vida eterna. Impressionante, né? Então a gente vê aí essa possibilidade. A verdade aplicada do nosso estudo, da lição de número 5 é essa: como Deus não pode mentir e a Bíblia é a palavra de Deus, então devemos crer na exatidão das Sagradas Escrituras. Interessante, né? Deus não pode mentir. A Bíblia é a palavra de Deus, então nós precisamos crer na exatidão, ou seja, que tudo que está ali no contexto da palavra de Deus é exato. Você já viu que nós, às vezes, não questionamos certas questões tão básicas da vida? Por exemplo, se você entrar num coletivo, você não vai perguntar para o motorista se ele tem carteira. Você não vai pedir para olhar a carteira de motorista dele. Você acredita, você senta e deixa o ônibus ir, né? Quando a gente vai embarcar num voo, a gente não pergunta quantas horas de voo tem o piloto, se ele é inexperiente, se ele é experiente, qual escola que ele fez. Não, a gente simplesmente senta na poltrona, aperta o cinto e segue o comando. Em relação às nossas questões odiernas, a gente não questiona, mas o ser humano tem uma séria mania de questionar as coisas espirituais, né? Dificuldade de crer nas coisas espirituais. Então é triste a gente ver esse tipo de situação.
Partindo aqui para a nossa introdução, a gente vai entender que a arqueologia bíblica, os relatos históricos e biográficos de personagens importantes dão provas externas da veracidade da Bíblia. Então, a gente vê correlação entre os dados bíblicos, né, com os personagens que aí viveram e deixaram sua marca na história. O objetivo primeiro da lição é nós estudarmos o valor da arqueologia e a sua contribuição para o contexto bíblico. O valor da arqueologia e como ela contribui para o processo da nossa crença, dessa evidência. Vamos lá. Arqueologia, valor e contribuição. Primeiro vamos então ver o que é a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que utiliza processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através de materiais, fósseis, escavações, que encontra aí monumentos, artefatos que restou da vida, né? Então, a arqueologia é essa ciência que busca, através desse processo de coleta e escavação, dados que comprovem histórias, né, culturas, enfim, esse é o trabalho da arqueologia. Agora, falando propriamente da arqueologia bíblica, a arqueologia bíblica é um ramo da arqueologia, né, que faz o quê? Que especializa em estudos dos restos de materiais relacionados direta ou indiretamente com os relatos bíblicos e com histórias das religiões judaico-cristãs. Então, a arqueologia bíblica é um ramo da arqueologia que estuda, tem um foco em estudar esses restos que comprovam, né, ou não a veracidade de algumas questões que estão aí dentro desse contexto bíblico, né, mais precisamente das religiões judaico-cristãs, que é a formação da nossa mente cristã. Agora, há uma palavra muito interessante aqui desse Glauque, Nelson Glauque, né? Ele dá um testemunho que ele passou 30 anos trabalhando escavação com a Bíblia numa mão e a pá na outra. E aí ele diz que, do ponto de vista histórico, nunca encontrou um detalhe em que a Bíblia estivesse errada. O cara trabalhou 30 anos escavando, com a Bíblia numa mão e a pá na outra. E ele, nesses 30 anos, não conseguiu achar nada que pudesse ser contrário, ou até que dissesse que a Bíblia errou, estava errado naquele tipo de situação. Muito bom, né? É um testemunho de alguém que estava ali na linha de ponta, fazendo o trabalho, e ele poder testemunhar dessa forma. Então, ele, de tudo que ele viu, né? E a gente vê, às vezes, o desespero da ciência no sentido de ir ao contrário da palavra, né? Mas a arqueologia bíblica, ela está nessa linha de trazer argumentos, né? De trazer, enfim, coisas que eles encontraram, né? Materiais, enfim, que dão a veracidade da palavra de Deus. A arqueologia do Antigo Testamento, né? E aí diz que tem uma vasta quantidade de provas arqueológicas a favor da Bíblia, que aí não vai caber aqui no espaço da Escola Bíblica Dominical, né? Mas aí vai citar alguns exemplos. O túnel de Ezequias, a cidade mencionada 38 vezes na Bíblia, conhecida como Isban, né? A Sera Baal, foi encontrada uma imagem de Baal, né? Então, estão aí algumas colocações, né? De Esbom, por exemplo, né? Que é essa cidade mencionada na Bíblia. Foram encontradas peças de cerâmicas nas décadas de 900 antes de Cristo.
Então essa arqueologia do Antigo Testamento encontrou várias coisas interessantes. Como subsídio sobre essa parte da arqueologia do Antigo Testamento, a gente vê o Joseph McDowell, ele comentando sobre a confirmação arqueológica do Antigo Testamento. Ele fala de algumas afirmações de alguns arqueólogos, ou vários arqueólogos, professores, estudiosos, escritores, como o William Howley e Merrill. E aí alguns dos comentários são esses. Não pode haver dúvida do que a arqueologia tem confirmado a sólida historicidade da tradição do Antigo Testamento. Aí vem um comentário de outro. A arqueologia do Antigo Testamento tem redescoberto nações inteiras, ressuscitando pessoas importantes e, o mais importante, tem preenchido lacunas históricas, aumentando imensuravelmente o conhecimento dos ambientes bíblicos. Em suma, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a arqueologia não deixa dúvida acerca do que eles chamam de sólida historicidade da tradição do Antigo Testamento. Porque tem redescoberto nações inteiras, né? Tem preenchido lacunas que ficaram em branco na história, e a arqueologia bíblica vem aí no sentido de ajudar nesse sentido. 1.3. Há também várias provas arqueológicas que confirmam os relatos do Novo Testamento. Sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus entrou com o homem, um espírito imundo, e entregou o sermão sobre o pão da vida. A casa de Pedro, lá em Cafarnaum. E aí tem entre outros, né? O tanque de Betesda, tem o tanque de Siloé, a piscina de Siloé, né? Tem mais o Tribunal de Corinto, que Paulo foi julgado, né? Então tem vários achados então que comprovam a veracidade do que está ali na Bíblia. E aí essa arqueologia do Novo Testamento, o Joseph McDowell, ele cita o Bruce quanto à contribuição da arqueologia na confirmação do Novo Testamento. E o que esse Bruce falou? Diante do fato de que algumas vezes Lucas foi considerado suspeito de imprecisão e de que sua precisão foi confirmada por evidências encontradas em inscrições, é legítimo afirmar que a arqueologia confirma o relato do Novo Testamento. Então a arqueologia, ela confirma, né? Ou seja, mesmo com esse questionamento de algumas coisas de veracidade de Lucas, né? Mas a arqueologia está aí indo nessa direção de confirmar. O objetivo da lição agora, o objetivo 2, é mostrar que os relatos bíblicos dos grandes impérios são historicamente verificáveis, ou seja, tem relatos ali na Bíblia acerca de reis e impérios que são plenamente explicáveis, né? Que a história confirma. Por exemplo, a revelação que Daniel recebeu de Deus quanto ao sonho de Nabucodonosor e a interpretação, né, lá de Daniel 2, que a soberania do mundo foi exercida pela Babilônia de 626 a.C. até 539 a.C., quando passou para os medos e persas. Isso está na história, né? A história comprova isso. E aí vem mais. A vitória das forças gregas na Batalha de Arbela, quando marca a queda do Império Medo-Persa, tornando-se gregos dominantes do mundo. Depois, de acordo com R.K. Harrison, após a morte do Alexandre o Grande, em 323, o vasto território foi conquistado e dividido na tentativa de manter o domínio grego, ficando a Judéia, a princípio, como parte do território sírio e depois o Egito, após muitas revoltas e conflitos. Então, agora a gente vê que esses relatos, né,
bem como o chamado período dos Macabeus, a Judéia incorporada ao Império Romano, o quarto reino, conforme tudo o que Daniel predisse. Então você vê que a história, a sequência da história, né, é exatamente de acordo com aquilo que Daniel teve aquela visão ali no capítulo 2. O Império Babilônico e a Bíblia Sagrada. Então Deus havia predito que seu povo ficaria 70 anos em uma consequência das suas ações ruins, que o povo teria que suportar o cativeiro. E aí Deus os libertaria e permitiria que voltasse à sua terra natal. Em cumprimento dessa palavra profética, citada na Babilônia, que parecia invencível, ela foi derrotada pelo exército medo-persa. E justamente quando o exílio de 70 anos de Judá estava para terminar, ou seja, Deus velando pela sua palavra, né? Ele falou que era 70 anos, então ele mexe na história para que aquilo aconteça. É interessante a intervenção de Deus na história. E aí, na Bíblia, como subsídio, Babilônia é chamada de Senhora de Reinos. Era a capital da terceira potência mundial da história bíblica. Esse Império Babilônico desempenhou um papel importante na história bíblica. E aí a história mostra que a antiga Babilônia era uma cidade muito religiosa, repleta de astrologia e adivinhação. Por exemplo, Ezequiel 21:21 diz que o rei da Babilônia recorreu à adivinhação para decidir se atacaria Jerusalém. O rei examinou o fígado, né, diz a Bíblia. Por que o fígado? Os babilônios usavam esse órgão de animais sacrificados em busca de presságios ou predições. Segundo o livro Mesopotâmia, Astrology, arqueólogos encontraram em apenas um local na antiga Babilônia 32 fígados de argila, como eles, contendo inscrição de presságios. Olha aí, então, a arqueologia contribuindo para o nosso entendimento de que o Império Babilônico realmente existiu. E o Império Medo-Persas? Quais são os relatos bíblicos? A Bíblia fala que o rio Eufrates teria de secar-se. E a gente vê os historiadores gregos confirmando o modo surpreendente como isso se cumpriu. Eles revelam que Ciro desviou o rio Eufrates, baixando o nível da água. Aí o exército de Ciro obteve assim acesso à cidade através de seus portões, que haviam sido deixados abertos. Conforme predito, a poderosa Babilônia caiu repentinamente em uma noite e o Império Medo-Persa dominou a Babilônia. Qual é o subsídio sobre esse ponto? Aí vai falar sobre vários e diferentes comentários sobre o texto de Daniel, capítulo 5, verso 31. Dario ou Ciro? A Bíblia de Estudo Arqueologia diz assim: assim é mais provável que Dario, o Medo, não fosse um rei da mesma categoria que Ciro, mas um subordinado. Então a gente vê no livro de Daniel jamais se referindo a esse Dario como rei da Pérsia ou dos Medos, mas apenas como rei da Babilônia. E o nome pessoal de Dario, o Medo, pode ter sido Gubaro, governador designado por Ciro. Gubaro é mencionado em documentos cuneiformes, inclusive nas crônicas de Nabônido, né? Então, a gente vê aí como que a arqueologia e os estudos paralelos trazem veracidade acerca da Bíblia. Aí, sobre a Grécia. A Grécia aparece nas profecias bíblicas. Além disso, o Novo Testamento traz várias referências à influência grega. Havia um grupo de 10 cidades helenísticas chamada Decápolis, que origina uma palavra grega que significa 10 cidades. A Bíblia menciona essa região algumas vezes e sua existência é comprovada pela história. E aí, vamos ver o subsídio. Joséfo, o grande historiador judeu, ele nos diz que enquanto assediava Gaza, Alexandre o Grande deu um pulo a Jerusalém, sabendo antes que os sacerdotes não o hostilizariam.
Disse mais que o sumo sacerdote lhe mostrou o 8º capítulo de Daniel, em que o bode peludo era interpretado como Alexandre, cuja interpretação não oferece dúvidas, especialmente pelo verso 8º. Alexandre concedeu aos judeus do Egito os mesmos direitos que tinham seus compatriotas. Então aí está uma descrição do Joséfo, né, que é um grande historiador, Flávio Joséfo, um grande historiador. Partindo então para o terceiro e último objetivo da lição, que é nós verificarmos provas biográficas da veracidade dos relatos bíblicos. As provas biográficas dos relatos bíblicos de personagens importantes da história têm suas existências confirmadas na história secular. Por exemplo, Belsazar. O livro de Daniel conta que um homem chamado Belsazar foi rei em Babilônia. Porém, algumas fontes seculares diziam que Belsazar nunca tinha sido rei. Aí a Bíblia está errada? A arqueologia descobre vários cilindros de argila nas ruínas de Ur, na Mesopotâmia. E a inscrição cuneiforme incluía uma oração feita pelo rei babilônico Nabonido a favor de Belazar Ur, também conhecido como Belsazar, meu filho mais velho. Então essas descobertas posteriores confirmam que Belsazar tinha atuado como regente durante mais da metade do reinado de seu pai, e isso comprovado. Belsazar, o Nabonido, viveu na Arábia por alguns anos, durante o qual Belsazar foi o único governador da Babilônia. Por esse motivo, o segundo foi retratado no livro de Daniel 5:30, como o último rei da Babilônia, e referencia a Belsazar em Daniel 5:18 como filho de Nabucodonosor. Também está correta essa afirmação de acordo com a prática semita, a qual, especialmente no que se referia à realeza, estava mais impressionada na sucessão do que na verdadeira descendência direta dos indivíduos. Outro personagem, Ciro, rei da Pérsia. A gente vê nos registros bíblicos mais impressionantes sobre o Império Medo-Persa está relacionado ao rei Ciro. 2 séculos antes de Ciro assumir o trono, a Bíblia já o mencionava sobre ele. Vamos ver aqui o subsídio. Norman Gretsch escreve: o decreto de Ciro, registrado por Esdras, parecia se encaixar muito bem nas profecias de Isaías para ser real, mas foi encontrado um cilindro que confirmou o decreto em todos os detalhes importantes. Ciro foi profetizado sobre ele e existem registros dentro da arqueologia que provam essa questão. E o Alexandre? A Bíblia prediz com precisão a existência e as conquistas de Alexandre o Grande, né? A divisão do império, enfim, tudo que está ali em Daniel. E depois a gente vê Alexandre expandindo seu reinado num tempo recorde aí, né? Sendo aquele chifre que desponta, né? Com veracidade. E aí é sobre o subsídio. Além desses exemplos citados, os autores do Novo Testamento incluíram em seus textos pelo menos 30 pessoas historicamente confirmadas. Não há maneira desses autores terem seguido adiante escrevendo mentiras descaradas sobre Pilatos, Caifás, Festo, Félix e toda a linhagem de Herodes. Não cremos na Bíblia por causa dos fatos aqui citados, porém essas evidências externas a favor da Bíblia, embora somente uma parte relativamente pequena de requisitos do mundo bíblico ter sido escavado, colaboram para provar a sua veracidade e importância, ajudando a substanciar sua afirmação em ser a palavra de Deus. Te espero no nosso próximo vídeo, a lição de número 6, onde nós vamos falar na próxima aula evidências internas da autenticidade da Bíblia. Curte aí nosso canal no YouTube, né? Dê o like, se inscreva, comente, participe aí do maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, que está aqui na descrição desse vídeo para você saber como participar, tá certo? E segue junto aí o canal Ouvir pela Palavra. Por hoje é só, o meu beijo a você, Deus te abençoe e nos encontramos até a próxima oportunidade.